Meu nome é David e tenho uma história para contar. Quando eu tinha 8 anos, vivi algo completamente inacreditável e assustador. Mas por alguma razão desconhecida, eu havia esquecido completamente dessa história, como se tivesse sido apagada da minha memória. Mas aconteceu algo esta manhã e tudo voltou para mim, absolutamente tudo. Agora me lembro de cada detalhe daquela noite horrível e daquele horror sem nome que me perseguiu. E tudo isso é por causa de um simples brinquedo para crianças, o Tattletale. Nos anos 90, muitos brinquedos novos surgiram, dos mais simples aos mais tecnológicos. Você provavelmente conhece os Furbies ou os Tamagotchis, dois brinquedos populares da época. Esses dois brinquedos eram muito educativos. Eles ensinavam a cuidar de uma criatura e suprir suas necessidades sem que você percebesse. Eles agiam um pouco como animais de estimação, e o Tamagotchi, por exemplo, até tocava um alarme bem alto quando a criatura estava com fome, sede ou quando estava prestes a morrer. Lembro-me que, naquela época, levava meu Tamagotchi para todo lugar, até colocando-o na mochila antes de ir à escola. O problema é que ele era muito temperamental. E se por azar ele não fosse alimentado a tempo, podia morrer de fome bem rápido. Por isso, era preciso estar sempre atento às suas necessidades para que ele continuasse vivendo em paz. No Natal, pedi um brinquedo que todos os meus amigos tinham, exceto eu. Um Furby é um brinquedo simples, como um pequeno console digital, similar a um Tamagotchi. A criatura era pixelada em uma tela bem pequena, em preto e branco, nada além disso. Mas o Furby para mim era a perfeição. Era como um bichinho de pelúcia, um híbrido de coruja e gato. Muito fofo mesmo. Ele falava, ouvia e para mim era o substituto perfeito do Tamagotchi. Por mais que eu implorasse, minha mãe sempre recusava comprar um para mim. Não tínhamos condições, pois meus pais estavam desempregados na época. Mas isso eu não percebia na época. E depois de 2 semanas de luta, eu desisti, eu tinha me conformado. Eu sabia que nunca teria um Furby, então, como eu não esperava ganhar um Furby no Natal, não pedi nada. Eu pedi para minha mãe escolher um presente para mim, e ela escolheu. Na véspera de Natal, eu estava no quarto jogando Game Boy. Meu pai e minha mãe conversavam, mas eu não conseguia ouvir o que diziam. Então, me ajoelhei e encostei o ouvido no piso de madeira. Minha mãe contou ao meu pai que tinha olhado todas as prateleiras, e que aquilo era a única coisa que ela achou parecida com um Furby. Ela falava de um brinquedo recém-lançado e de baixo custo. Um animal de estimação que requer seus melhores cuidados. Naquele instante, meu coração acelerou de empolgação e quase gritei de alegria. Eu não quis ouvir mais nada e, sorrindo, mergulhei novamente no meu Game Boy. Com certeza você conhece essa sensação de estar tão ansioso que está prestes a fazer uma grande besteira. Por exemplo, estar tão ansioso para ver a reação de um amigo ao presente de aniversário incrível que você preparou, que acaba entregando antes da data. Ou quando estamos muito ansiosos para pegar nosso carro novo, decidimos fazer um financiamento cedo demais, quando não estávamos financeiramente confortáveis. As crianças podem sentir o mesmo em relação aos presentes de Natal. Por isso, na noite de Natal, depois de jantar com minha família, decidi descer as escadas enquanto todos dormiam. Então resolvi abrir meu presente de Natal antes da hora, pois estava ansioso para testar o novo brinquedo. Na minha família, costumamos deixar todas as decorações natalinas acesas do lado de fora, inclusive à noite. Meus pais competiam todo ano com nossos vizinhos, que nos venciam, colocando decorações natalinas até no jardim. Nunca entendi bem por que eles faziam isso, pois, para mim, nossa casa sempre foi a mais bonita do bairro. Mas naquela noite, isso me serviu para algo. Com as persianas abertas, as decorações externas eram visíveis dentro da casa. Por isso, eu não precisava acender a luz para saber onde pisar, o que me permitiu ser o mais discreto possível enquanto descia as escadas ou quando fui em direção à árvore de Natal que estava na sala. Mas por precaução, ainda levei minha lanterna de manivela antes de sair do quarto. Quando cheguei a 1 metro da árvore, percebi imediatamente. Um presente embrulhado em um papel vermelho chamativo, mesmo sem ler a etiqueta, eu sabia que era o meu. Não sei explicar porquê, mas eu sentia que o que estava dentro daquele presente estava realmente ansioso para que eu brincasse com ele. Olhei ao redor para garantir que ninguém veria o que eu faria em seguida. E agarrei o presente sem a menor hesitação. Caminhei com ele debaixo do braço até o sofá.
Sentei-me e delicadamente desfiz o laço, de modo que eu pudesse embrulhar o presente de novo. Depois de brincar alguns minutos com ele, eu não queria estragar a surpresa da mamãe. Então essa era a única regra que tinha estabelecido, garantir que ela nunca soubesse o que fiz naquela noite. Após alguns segundos, a caixa de papelão começou a se revelar. Consegui ver a parte de cima da caixa, e então vi o nome do brinquedo que me esperava, o Tattletale. Senti arrepios ao desembrulhar o presente, porque havia uma fina camada de plástico transparente, atrás da qual eu via aos poucos a adorável criatura se revelando. Belas orelhinhas pontudas, olhos azuis maravilhosos e um adorável narizinho em forma de coração. Sua pelagem roxa contrastava perfeitamente com a cor dos olhos. Observei-o por 2 longos minutos, com os olhos brilhando de empolgação. Depois desse momento de contemplação, eu o virei para tentar encontrar o botão de ligar, mas não tive tempo de encontrá-lo, pois no mesmo instante em que eu olhava para a parte de trás do Tattletale, a criatura falou. Fiquei tão surpreso que quase o deixei cair, mas o espanto logo foi ofuscado pelo deslumbramento. Não sabia como ele tinha ligado, mas isso não importava naquele instante. Eu só queria cuidar do meu futuro brinquedo preferido. Foi então que percebi algo muito bobo. Ele estava faminto, mas eu não sabia como alimentá-lo. Então peguei a caixa de papelão e examinei a parte de trás, mas não havia informações sobre o funcionamento do brinquedo. Então olhei dentro da caixa, esperando encontrar um manual de instruções ou algo parecido, mas não encontrei nenhum manual. Porque no lugar disso, havia 2 fitas Video Home System. Uma delas se chamava simplesmente Tattletale, na outra estava escrito Mama. Então olhei em direção às escadas para confirmar que a porta do quarto dos meus pais estava fechada. Meu pai roncava de forma muito barulhenta. Se a porta estivesse aberta, teria ecoado até a sala de estar, mas não era o caso. Então peguei a fita cassete que se chamava Tattletale e fui em direção ao meu videocassete. Liguei a televisão no volume mínimo e coloquei a fita Video Home System. E depois de um momento de silêncio com a tela preta, o vídeo começou. Tattletale, o bebê que fala, toque nele e ouça ele dizer, Tattletale, sou eu. Você pode dar petiscos pra ele realmente come e vai te dar um presente incrível. Ele sabe quando a mamãe está por perto, brinca de faz de conta com os amigos e nunca para de falar. Alimente-o, acaricie-o e coloque-o para dormir, pois vocês serão amigos para sempre. Tattletale, o bebê que fala, toque nele e ouça ele te dizer, Tattletale, sou eu. O vídeo então parou sozinho e a fita saiu do videocassete. Eu não tinha certeza do que havia ouvido. Eu podia dar petiscos para ele e ele realmente comia. Como isso era possível, eu não questionei mais e fui para a cozinha. Peguei uma cadeira, coloquei em frente ao armário onde papai escondia os doces. Abri a portinha e peguei o pote de doces. Não esperei mais e ela está aberta. Coloquei 2 doces Arlequim na boca do Tattletale. Esperei apenas alguns segundos e então vi sua boquinha se fechar. Ouvi um barulho de mastigação e então sua boca se abriu de novo para mostrar aquele sorrisinho fofo de sempre. Eu estava ao mesmo tempo chocado e impressionado. O Tattletale podia realmente comer. Então o vídeo não tinha mentido, ele era como um Furby, mas em uma versão melhorada. Então pensei nos meus amigos, que ficariam com inveja ao ver meu novo brinquedo. Ele não precisou de muito para aceitar. Eu o abracei forte contra meu peito. Tornar uma criança o menino mais feliz do mundo merecia um grande abraço. Abracei o Tattletale contra mim por pelo menos 10 minutos, até começar a adormecer. Dei um grande beijo em sua testa. Depois, eu me perguntei como eu poderia desligá-lo. Eu só tinha vontade de brincar a noite toda com ele, mas eu tinha que esperar até de manhã. Eu não tinha permissão para estar lá embaixo a essa hora. E muito menos com meu presente de Natal nas mãos, já que eu só deveria abri-lo na manhã seguinte, só que eu nem sabia como ligá-lo. Então desligar nem se fala. É possível que ele se desligue sozinho durante os períodos de sono? E com sorte, ele só acordaria de manhã. Ele era mesmo capaz de se alimentar, não era? Então, sentei-me no sofá com ele e o coloquei bem ao meu lado.
Como ele supostamente estava com sono, deitei-o de lado. E então, depois de um momento, vi as pálpebras dele se fechando aos poucos. Esse brinquedo era incrivelmente realista. Depois, movi-o lentamente e o coloquei com delicadeza na caixa. Coloquei a fita de volta por cima, depois fechei a tampa bem devagar para não acordá-lo. Depois, reembrulhei o presente com o mesmo papel vermelho, tomando cuidado para não rasgá-lo. Após colocar meu presente de volta perto da árvore de Natal, subi as escadas na ponta dos pés, em direção ao meu quarto. Mas no meio do caminho, eu o ouvi. Você adotou o medo do escuro. Eu provavelmente o acordei ao colocar o presente de volta. Você adotou o medo do escuro. Eu me apressei para descer as escadas. Eu não sabia se era pânico, mas eu sentia que ele gritava cada vez mais alto. Você adotou o medo do escuro. Diante da árvore de Natal, como um desarmador de bombas, desembrulhei o presente com precisão e rapidez. Eu não podia de jeito nenhum rasgar o papel. Depois de conseguir tirar o papel, abri a caixa de papelão e então tirei ele da embalagem. Seus olhos estavam arregalados, sem mais sorrisos. Ele estava com medo. Então eu o abracei e sussurrei que tudo ficaria bem. Quando olhei para ele novamente, o sorriso dele havia voltado. Fiquei aliviado. Eu sabia que era apenas um brinquedo, mas já tinha me apegado muito a ele. Que guloso, pensei eu. Então fui em direção à cozinha e repeti o mesmo procedimento de antes para alcançar o armário alto. Desta vez, dei a ele 3 arlequins para garantir que não sentiria fome à noite se acordasse novamente. E quando eu estendia o braço para guardar o pote de vidro, ele disse: "Adote o medo do escuro." Fiquei surpreso e deixei o pote cair. Ele caiu na bancada e depois quicou no azulejo. 1 quique, 2 quiques, 3 quiques, depois mais nada. Eu tinha escapado por um triz de uma morte certa e acabei de viver um verdadeiro milagre. O pote de vidro não quebrou, mas o barulho foi particularmente alto, o suficiente para alertar meus pais se a porta do quarto deles estivesse aberta. Mas graças a Deus, não era o caso. "Por que o Tattletale?" tinha gritado. Dei uma volta pela sala e notei que estava especialmente escura. A luz das decorações externas mal entrava na cozinha. Então peguei minha lanterna de manivela e comecei a girá-la. Depois liguei a lanterna e iluminei o Tattletale para ver se ele estava bem. Ele não estava sorrindo e tinha uma expressão estranha, como se estivesse assustado. Seus olhos mecânicos moviam-se de um lado a outro. E depois disso ele falou: "Mamãe está chegando." Seus olhos percorriam a sala, enquanto eu refletia sobre o que ele disse. Mamãe. Será que ele conseguiria detectar a presença da minha mãe? Que a queda do polo tenha acordado. Mas antes que eu pudesse verificar, um estranho barulho elétrico soou. E de repente, todas as luzes externas se apagaram ao mesmo tempo. Agora, só me restava uma fonte de luz, minha lanterna de manivela. O Tattletale imediatamente começou a gemer. Iluminei-o com minha lanterna, mas ele ainda parecia assustado. Seus olhos vasculhavam o cômodo, para a direita e para a esquerda. Eu também estava assustado, pois desconhecia a causa do curto-circuito. Com as mãos trêmulas, peguei o Tattletale nas mãos e fui em direção ao sofá. Mama, era o nome da segunda fita Video Home System. Eu tinha esquecido disso até agora. Então fui para a sala com minha lanterna. Ela às vezes apagava. Eu precisava rapidamente girar a manivela para acendê-la de novo, senão o Tattletale poderia começar a gritar. Fui depressa até a caixa e verifiquei seu conteúdo. Acabei encontrando a fita Video Home System, que tinha o título Mama. Peguei ela e fui até a televisão. Por sorte, os fusíveis não tinham queimado em toda a casa. A princípio, só as luzes externas tinham sido afetadas, porque a televisão estava funcionando e o videocassete também. Coloquei a fita no aparelho e, como antes, depois de um pequeno silêncio, o vídeo começou a rodar. Na tela, eu podia ver uma estranha silhueta borrada do que parecia ser uma espécie de rato. As crianças achavam que uma mãe não as encontraria se não pudesse vê-las. Mas mesmo que a mamãe não pudesse vê-las, ela podia ouvi-las. O som dos pezinhos delas levava a mamãe até elas, e a mamãe encontrava as crianças todas sem exceção. Depois ela as colocou de volta na cama. Vem ver a mamãe. O videocassete ejetou a fita, e aí o Tattletale falou. Olhe atrás de você.
No instante seguinte, bem atrás de mim, ouvi o mesmo barulho que aconteceu quando a energia caiu. Eu me virei. Ao lado da árvore de Natal, agora apagada, vi algo que me gelou o sangue. 2 olhos vermelhos brilhavam no escuro, minhas mãos tremiam. Girei a manivela e iluminei a árvore de Natal com minha lanterna. Vi uma silhueta de pelo menos 1 metro de altura, com olhos vermelhos e brilhantes. Pareciam os olhos de um tipo de rato. As orelhas dele estavam rasgadas e os dentes afiados quase chegavam ao queixo. O rato se parecia estranhamente com o Tattletale, mas era uma versão dele muito mais sombria, mais assustadora e ameaçadora. A luz da minha lanterna piscava, enquanto meus olhos arregalavam-se de medo. E sem avisar, ela se apagou. Vem ver, mamãe. Entrei em pânico e corri rapidamente para a lavanderia. Atrás de mim, ouvia novamente aquele estranho barulho elétrico e mecânico. O enorme rato estava me perseguindo. Mas eu cheguei a tempo, fechei a porta atrás de mim rapidamente e acendi as luzes. O coração batendo forte, quase saindo do peito. A porta não tinha fechadura nem maçaneta, então tive que colocar todo o meu peso contra ela. A coisa que estava atrás também empurrava e tinha uma força incrível. Eu estava chorando, em pânico total, a ponto de quase desistir e soltar a porta. Felizmente, o enorme rato não a pressionava mais. A pressão diminuiu gradualmente. O rato horrível quase me devorou por inteiro. Eu era só uma criança e não tinha força para competir com ele. Mamãe se foi. O Tattletale nos meus braços parecia saber o que era aquela coisa. Era a mamãe, a coisa que tinha falado no vídeo. Essa coisa deveria cuidar de seus filhos. E eu estava segurando um deles nas mãos. Entendi na hora por que essa coisa me perseguia. Não cuidei do Tattletale a tempo. E quando ele fala, a mamãe ouve, não importa onde ele esteja. Comecei a chorar pensando nisso tudo. O que eu deveria fazer? Mamãe estava em casa. Se eu começasse a gritar para acordar meus pais, eles demorariam a chegar e a mamãe empurraria a porta de novo e me devoraria num instante. Depois, eu estava preso. Só tinha uma solução: esperar neste quarto até o amanhecer. Porque levar uma bronca por ter aberto um presente cedo demais é bem menos pior do que ser devorado vivo por um rato gigante. Enquanto eu pensava em outra solução, o Tattletale me interrompeu. Meu coração acelerou. Eu tinha que agir depressa. Eu tinha 2 opções: abrir a porta, me arriscando a ser devorado vivo, mas com uma pequena possibilidade de alimentar o Tattletale. Ou ficar na lavanderia, enquanto o brinquedo gritava cada vez mais alto, me condenando a uma morte certa, porque a mama arrombaria a porta facilmente. Eu estava chorando e suando, mas não pensei por mais tempo. Girei a manivela da lanterna, que acendeu rapidamente. Então, abri a porta, iluminei o cômodo com minha lanterna, mas minha mão não estava lá. Então apontei a lanterna para a cozinha e respirei fundo, pronto para correr e pegar os doces rapidamente. Mas mal consegui passar pela porta, o Tattletale exclamou: "Tattletale, o fim." Minha lanterna começou a piscar e à minha esquerda ouvi o estranho barulho mecânico. Não parei para pensar e corri em direção à cozinha. Sentia que algo me perseguia. Ouvia passinhos rápidos correndo atrás de mim enquanto fugia. Mas eu não tentei verificar. Pulei para cima da bancada, quase caindo. E me apressei em abrir a tampa para pegar um punhado de doces. Eu ainda tremia enquanto desembrulhava 2 deles e, assim que terminei, coloquei direto na boca da criatura. Eu não ouvia mais nenhum barulho agora. Minha mão parecia não estar mais me perseguindo. Recuperei o fôlego e pensei. Eu tinha poucas opções. Podia passar a noite toda cuidando das necessidades do Tattletale. Essa solução era longa demais para o meu gosto. Devia ser pouco mais de 1h da manhã naquele momento. Caso contrário, eu subiria discretamente sem acordar a mamãe. Mas minha mãe teria ficado furiosa e seus gritos teriam alertado a mamãe, que viria ao quarto dos meus pais. Mamãe parecia ser tão sensível ao barulho quanto ao choro do seu filho. Caso contrário, eu tinha a terceira solução: abandonar o Tattletale longe de casa e voltar para a cama rezando para que Mama não me encontrasse. Essa solução parecia ser a mais confiável. Porque quando o Tattletale começar a gritar lá fora e Mama correr na direção dele, eu já estarei bem longe. Quentinho na minha cama, esperando, com medo do amanhecer, olhei uma última vez nos olhos do Tattletale.
não sei se ele era realmente culpado de tudo. Mesmo na fita Video Home System, o brinquedo parecia ter medo da Mama. Mas eu não tinha escolha, precisava afastar a Mama o mais longe possível daqui. Então, girei a manivela novamente e acendi a lâmpada. Apontei primeiro para a sala para ver se a Mama estava lá, mas nada. O silêncio reinava absoluto. Como a porta da frente estava trancada, pensei em sair pela janela. Com lágrimas nos olhos, eu os abracei fortemente. Eu sabia que provavelmente era a última vez que os veria. Apesar de tudo, fiquei triste por ter que me desfazer dele. Eu estava prestes a fugir das minhas responsabilidades, pois não tinha escolha. Depois, caminhei em direção à janela, olhando ao meu redor. Mas foi ao apontar minha lanterna para o pinheiro que a vi. Fiquei paralisado, sem coragem de iluminá-la por completo. A fera estava alarmada pelos ruídos e gritos de seu filhote. Mas eu não queria correr riscos. Coloquei minha lanterna na borda da janela e girei a maçaneta. Eu avistei 2 olhos vermelhos brilhantes sob o pinheiro, torcendo para que não me notassem. Via os olhos vermelhos moverem-se da direita para a esquerda. Minha mão se movia suavemente, parecendo ignorar minha presença. Então, puxei a maçaneta e abri a janela. Passei por cima da borda e fui para o outro lado. A cidade estava imersa na escuridão, com apenas algumas decorações do vizinho e os postes de luz iluminando o suficiente. Eu tinha em mente chegar até o poste de luz mais próximo, que já ficava bem longe de casa, para colocar o Tattletale embaixo e sair o mais rápido possível. Porém, não considerei um pequeno detalhe. Eu deixei minha lanterna ligada no parapeito da janela. E ali onde eu estava, o Tattletale e eu estávamos mergulhados na escuridão. Tattletale tem medo do escuro. Eu ouvi o barulho mecânico e vi a cabeça horrível da Mama aparecer no parapeito da janela. Corri em disparada em direção ao poste de luz, com gritos horríveis ecoando atrás de mim. Não sabia se alcançaria o poste de luz, mas precisava tentar. Minha vida dependia disso, mas perdi toda a esperança ao me virar durante a corrida. Mamãe, muito mais rápida que eu, ganhava terreno. Ela estava com a boca bem aberta, pronta para me morder e continuava correndo com passadas pequenas, mais rápidas, vindo diretamente na minha direção. E quando ela estava a apenas 1 ou 2 metros de mim, com lágrimas nos olhos e o pânico no estômago, arremessei o Tattletale com toda a força na direção da casa dos vizinhos. Eu joguei com tanta força que a janela onde o Tattletale bateu quebrou, de tanto impacto. Então ele sumiu com um estrondo na casa dos vizinhos. E a última coisa que ouvi foi o Tattletale dizendo: Tattletale tem medo do escuro. Eu parei de correr, exausto, pronto para aceitar meu destino horrível. Eu me virei para ver onde a Mama estava. E ela estava lá, a 1 metro de mim. Mas ela também não estava mais correndo. Ela me olhava fixamente nos olhos, sem se mover. Ela virou a cabeça abruptamente ao ouvir os gritos. Para voltar quase instantaneamente para mim, ela hesitava. Eu sabia que ela queria ir até seu filho, mas também me via como um perigo. Mas aí, fui salvo por um acontecimento que eu realmente não esperava. O que foi esse barulho? Quem está aí? Meus vizinhos estavam acordados. Mama se virou para a casa deles. Ela soltou um grito estranho. Mama cuida de você. Depois saiu correndo em direção à casa. No instante seguinte, eu a vi saltar pela janela e desaparecer na escuridão da casa dos vizinhos. Eu não tentei entender e também saí correndo em direção à minha casa. Passei pela janela, fechei o ar e me livrei rapidamente do papel de presente e da caixa de papelão. Tomei o cuidado de colocar tudo no fundo do lixo para garantir que meus pais nunca encontrassem aquilo. Depois, subi as escadas em direção ao meu quarto, fechei a porta, as persianas e me escondi debaixo do cobertor. Fechei os olhos e dormi quase instantaneamente por causa do cansaço. No dia seguinte, minha mãe veio me acordar, com os raios de sol entrando suavemente no meu quarto. Ela me abraçou forte e pediu para eu descer e abrir os presentes. Naquele instante, eu supunha que ela ainda não tinha notado que meu presente sumira por completo. Mas não importava, eu estava pronto para levar uma bronca. Eu preferia isso do que ser devorado pela minha mão, como já mencionei. Desci as escadas em direção à sala, perto da árvore de Natal. Papai e mamãe estavam lá e sorriam para mim. Mamãe se aproximou de mim e explicou que não tinha encontrado um Furby, mas que em vez disso, eu tinha outra surpresa. Ela me entregou um pacote de presente azul.
Eu não entendia o que estava acontecendo, mas abri o presente sem esperar. Dentro havia uma espécie de Furby mal feito. Dava para ver claramente que era algum tipo de falsificação. E de acordo com o que estava escrito atrás da caixa, o Furby, como eles chamavam, não era capaz nem de comer, nem de dormir. Por outro lado, às vezes ele falava. Olhei para a mamãe e sorri. Nos abraçamos ao pé da árvore de Natal e tivemos um Natal agradável. Como eu disse, não me lembrava de absolutamente nada. Acho que após uma semana eu já tinha esquecido todos os acontecimentos relacionados à mamãe. Só agora me pergunto quem deixou esse presente aos pés da minha árvore de Natal naquela noite. O presente claramente não era dos meus pais, mas então quem tinha me dado? Como mencionei no início, foi apenas hoje de manhã que recuperei toda a minha memória e me lembrei de tudo o que aconteceu naquela noite. Eu estava visitando meus pais, eles nunca se mudaram. Desde aquela noite famosa, eu revi as ruas, as paisagens e a casa da minha infância. Não voltava aqui há pelo menos 6 anos. Entrei na casa dos meus pais e nós 3 tomamos café da manhã juntos. Foi realmente agradável. Relembrávamos os velhos tempos, meus estudos, infância e antigos colegas de classe. Mas enquanto eu estava em uma longa conversa com eles, alguém tocou a campainha. Fui atender a porta por volta das 11, achando que era o carteiro. Com meus pais já idosos, eu queria restringir ao máximo seus deslocamentos. Então abri a porta e era uma mulher mais ou menos da minha idade. Faz um tempo que estou te esperando. Desculpe, não moro aqui. Meu pai está comendo. Provavelmente é com ele que você quer falar. Ela continuava sorrindo. E então ela me entregou algo. Desde que você jogou isso pela janela, eu cuidei disso diariamente. Já fiz o bastante, agora você precisa reassumir seu papel. Ele tem a mãe dele, mas também precisa do pai dele. Nas mãos dela, ela segurava o Tattletale, você está aí.